Livro de Atos, capítulo 17, do verso 10 ao verso 12. A palavra do Senhor nos diz: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Assentem-se, meus irmãos. Desde a invenção da imprensa, século XV, por um homem chamado Gutenberg, a humanidade tem tido que lidar com diversas tensões provocadas por aquilo que se publica, por aquilo que se diz, por aquilo que se afirma por meio da imprensa. E o movimento cristão não foi diferente desde aquela época. Com a possibilidade de colocar as Escrituras na mão do povo, lembrando que a primeira obra impressa por ele foi exatamente uma cópia da Bíblia, abriu-se a possibilidade às pessoas de examinarem as Escrituras e, consequentemente, interpretarem as Escrituras. E desde então, o que nós temos assistido tem sido uma tensão cada vez maior entre dois conceitos importantes: o conceito do livre exame das Escrituras e o conceito da livre interpretação das Escrituras. E são duas coisas distintas. Por livre exame, quer-se dizer a possibilidade que as pessoas têm de ler as Escrituras e de acessar o conteúdo das Escrituras. Interpretar as Escrituras diz respeito à emissão de pareceres sobre um determinado ensino ou sobre uma determinada verdade. E nós precisamos considerar que, por exemplo, todos nós que aqui estamos, eu e cada um de vocês, e qualquer pessoa que esteja fora desse espaço, sendo esse espaço por elas frequentado a igreja ou não, tem o direito de examinar livremente as Escrituras. Qualquer pessoa pode e deve ter uma cópia das Escrituras, pode e deve ter a liberdade de examiná-la, de lê-la, de conhecer o seu conteúdo. Mas nós não temos o direito à livre interpretação das Escrituras. Porque essa interpretação das Escrituras, de acordo com o que as Escrituras mesmo afirmam, é algo que ocorre no ambiente da coletividade. Pedro, o apóstolo, ele escreveu dizendo que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso precisa ficar muito claro. Eu e você podemos examinar, mas nós não temos a autonomia para estabelecer individualmente o que de fato a Bíblia diz. Isso precisa ser feito aqui. Talvez você indague, mas pastor, semanalmente o senhor tem subido ao púlpito e tem lido as Escrituras e de algum modo interpretado as Escrituras. Isso não é uma interpretação particular? Não.
Porque à medida que eu exponho um conceito para a igreja aqui dominicalmente, eu entrego a vocês o direito de emissão de parecer daquilo que eu estou dizendo. E tanto é verdade que se eu lhes disser alguma coisa que contradiga o que a Bíblia diz, você tem o direito de vir a mim e questionar. A interpretação, ela é coletiva, embora possa ser apresentada por uma, por duas ou por três pessoas. E essa tem sido a tensão. Todos nós temos o direito ao livre exame, individualmente. Mas a interpretação, só a coletividade pode fazer. Só a igreja pode, de fato, fazer. E eu destaco esse aspecto inicialmente, meus irmãos, exatamente porque nós estamos diante de uma passagem nesta manhã que nós gostamos de evocar e, inclusive, adjetivar pessoas a partir da maneira como elas se relacionam com as Escrituras. Quantos aqui de nós já não ouvimos aquela sentença de que a igreja precisa ser como a igreja de Bereia? Ou que eu e você precisamos ser como bereanos? Todos nós já ouvimos isso em algum momento da nossa caminhada. E esse adjetivo, bereano, ele tem sido usado basicamente para nomear cristãos que possuem algum grau de discernimento. Cristãos que investigam as Escrituras. Cristãos que não são facilmente enganados. Normalmente é isso que significa a expressão bereano. E nós a evocamos como uma virtude, e de fato é. E de fato é. De acordo com a passagem aqui, de fato é. Nomeia, portanto, pessoas que amam as Escrituras, pessoas que buscam as Escrituras, pessoas que leem as Escrituras e pessoas que se submetem à interpretação das Escrituras. Portanto, é uma virtude e algo que deve ser almejado por todos nós no ambiente coletivo. O contexto mais amplo dessa passagem, meus irmãos, ele trata da chamada segunda viagem de Paulo. Paulo ele está agora na companhia de Silas, ele parte da região de Antioquia com Silas. Quando ele passa pela região da Galácia, ele se encontra com um jovem chamado Timóteo. Esse jovem Timóteo é convidado a fazer parte da viagem de Paulo juntamente com Silas, e agora os três caminham por várias cidades da Ásia Menor, compartilhando o Evangelho, solidificando a igreja de Jesus, edificando os irmãos. A viagem de Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, tem o papel e o interesse de fortalecer a fé dos irmãos. Dentre as muitas cidades que Paulo, Silas e Timóteo chegam, há uma cidade importante que é a cidade de Tessalônica. Igreja esta e cidade esta sobre a qual nós consideramos aqui no último domingo. Na cidade de Tessalônica, meus irmãos, o evangelho pregado por Paulo, Silas e Timóteo provocou inúmeras reações. Em Tessalônica, muitos receberam a mensagem, muitos deram crédito à mensagem de Paulo, Silas e Timóteo, mas é verdade também que houve uma rejeição violenta contra eles. Uma rejeição violenta contra eles. Ao ponto de terem que sair à noite, ao que tudo indica, escondidos, com a ajuda dos irmãos lá de Tessalônica, para que não matassem Paulo. E a cidade para a qual ele se vai é a cidade de Bereia, uma cidade localizada a mais ou menos 70 quilômetros a sudoeste de Tessalônica. E que pela existência de uma sinagoga, como o texto diz, parece indicar
que ali havia uma importante colônia judaica. E, portanto, era um ambiente saudável e oportuno, a princípio, para que Paulo compartilhasse, à luz da leitura do Antigo Testamento, o Evangelho com aquelas pessoas. E é muito interessante esse comportamento de Paulo, porque, veja, Paulo, em Tessalônica, é perseguido, juntamente com os seus companheiros, por judeus. Judeus que pagam homens maus, o texto sagrado diz, homens perversos, para iniciar um tumulto na cidade. A característica desses homens é basicamente o seguinte: reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Gente perversa e desocupada. Você sabe que gente perversa e desocupada faz muita coisa que não presta. Muita coisa que não presta. Eles foram pagos para isso. E perseguiram, levando então, como disse Paulo e seus companheiros, à cidade de Bereia. Só que para onde Paulo vai quando chega em Bereia? Exatamente para uma sinagoga. E aí você fica pensando, Paulo será que não pensa? Porque veja, havia contato entre as sinagogas. Era comum haver contato entre os 2, 3 líderes das sinagogas. Então seria inevitável que, saindo fugido de uma sinagoga judaica em Tessalônica, ao chegar em Bereia, de alguma maneira, a notícia de que Paulo estava entre eles chegaria. E aí não faria muito sentido Paulo fazer isso, considerando que ele saiu fugido à noite, com a ajuda da igreja. Mas esse comportamento de Paulo, meus irmãos, parece demonstrar para a gente que Paulo não supervalorizava a sua segurança pessoal. Para Paulo, a sua segurança pessoal não era o elemento mais importante. Ele tinha algo mais importante do que a sua própria segurança pessoal, que era poder pregar o Evangelho àquelas pessoas. E aí, obviamente, ele fez uma escolha, colocando o Evangelho muito acima do valor da sua própria vida. E Paulo tinha liberdade para fazer isso. Ele era livre para fazer isso. Só que o comportamento dos bereanos é um comportamento distinto do comportamento dos de Tessalônica. A Bíblia diz que a nobreza dos bereanos foi contrastada com a atitude daqueles judeus invejosos e violentos que rejeitaram a mensagem de Paulo e Silas em Tessalônica. O texto diz que os de Tessalônica eram mais nobres, que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. A nobreza dos bereanos, portanto, meus irmãos, dizia respeito ao caráter deles, que conjugava, de certo modo, receptividade à palavra e questionamento ao ensino. Receptividade à palavra, mas também questionamento ao ensino. E é muito importante a gente entender que a nobreza deles estava ligado à maneira como eles lidavam com o ensino de Paulo. E aqui é preciso dizer uma coisa muito importante, meus irmãos. Tanto os judeus de Tessalônica quanto os judeus de Bereia não tinham problema com a palavra de Deus. Eles eram judeus. Eles amavam as Escrituras. O problema deles era com a interpretação que Paulo, Silas e Timóteo faziam da palavra de Deus. São duas coisas distintas. E isso precisa ficar claro para a gente. Os judeus de Tessalônica amavam o Antigo Testamento, que era a palavra de Deus que estava disponível. O Novo Testamento está sendo elaborado ainda. Só lá no final do primeiro século é que nós vamos ter os livros do Novo Testamento escritos. Nós estamos falando aqui de um período mais ou menos na década de 40, década de 50. Eles não tinham problema com a palavra de Deus. Eles tinham problema com a interpretação que Paulo, Silas e Timóteo davam à palavra de Deus. Só que no caso dos tessalonicenses, aqueles que se opunham mesmo, e de modo violento. Em Bereia eles fizeram o seguinte: vamos ouvir o que eles têm a dizer, vamos sentar e vamos ouvir, nós vamos questionar. Vamos verificar se o que eles estão dizendo realmente procede, tem fundamento. É isso que significa ser nobre aqui.
A nobreza deles dizia respeito à maneira como eles lidavam com a palavra de Deus. A maneira como eles lidavam com a palavra de Deus. Eles ouviam e consideravam. Eram receptivos, mas também eram questionadores. Caráter prático, alguns de vocês, exatamente neste momento que eu estou pregando, estão se comportando como bereanos, porque estão dando toda a atenção àquilo que estou dizendo e considerando em suas mentes se aquilo que eu estou dizendo é verdade. Mas eu também preciso dizer que alguns de vocês que estão sentados aqui não estão sendo bereanos, porque agora, exatamente agora, as suas mentes estão fora daqui. Então, como você pode questionar uma coisa sobre a qual você não está sendo receptivo, mesmo estando presente aqui agora? Entende qual é o ponto? Então, há entre nós aqui agora, bereanos e não bereanos. Porque o bereano tem a ver com a receptividade da palavra e o esforço para receber a palavra e a capacidade de fluir o pensamento para entender a palavra. Se você aqui está com a sua mente lá fora, uma coisa que você não pode ser categorizada é de bereano, você não está sendo bereano. O bereano não é um indivíduo que apenas lê a Escritura. O bereano, ele recebe, ele investiga. E o texto, meus irmãos, ele é muito claro quanto ao ensino aqui. Ele diz que, em termos de ensino, a receptividade ao ensino da palavra com questionamento crítico são fundamentais a uma igreja local. Esse é o ensino do texto. Receptividade ao ensino da palavra com questionamento crítico são fundamentais a uma igreja local. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ser questionadores. Mas o nosso questionamento não pode ser fruto da queda de gente orgulhosa. É o questionamento feito por alguém que conhece a palavra, que conhece as Escrituras. Porque se alguém questiona sem conhecer as Escrituras, vai falar asneira, vai falar bobeira, porque não conhece as Escrituras. É preciso ter receptividade, mas é preciso também questionar à luz do que a Bíblia diz e não à luz do que eu suponho que a Bíblia diz. Então, a receptividade ao ensino da palavra com questionamento crítico são fundamentais a uma igreja local. Portanto, é fundamental ou são fundamentais para a igreja do Redentor. Mas para todas as outras igrejas. Para todas as outras igrejas. Vocês não podem e não devem temer os pregadores. Vocês precisam questionar, mas ao questionar, obviamente, questione à luz do que a Escritura diz. Nenhum pregador numa igreja deve se sentir confortável, ele tem que ser questionado. Tem que ser. Qualquer pregador. Tem que ser imprensado. Porque o que ele fala tem reflexos na vida das pessoas. Então, a nossa igreja precisa ter esse comportamento. Claro que em amor, em moderação, de um modo respeitoso, claro, mas que não haja entre nós aqueles que de um modo sem sentido dizem, não, eu não vou questionar porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Irmãos, aqui não tem nenhum Elias e nenhum Eliseu, ok? Não tem Elias e Eliseu aqui. Pastores também estão submetidos à doutrina dos apóstolos e dos profetas. E se pastores e pregadores não ensinam de acordo com a doutrina dos apóstolos e profetas, eles têm que ser questionados. E se houver uma reincidência de ensinos fracos e demoníacos e hereges, eles precisam ser removidos dos púlpitos das igrejas. Removidos. Porque essa gente faz mais mal do que bem. E a gente não tem que ter medo. Os pregadores e os mestres da igreja não podem se sentir confortáveis. Se Deus vai levar em consideração no dia do juízo cada palavra que a gente falar, imagina os pregadores nos púlpitos. Então que a gente tenha consciência do que a gente está ouvindo e consciência, obviamente, do que a gente está falando. Nós seremos cobrados por isso.
Uma igreja bereana é uma igreja, portanto, que recebe sim, mas questiona, confronta, se não houver fundamentação nas Escrituras. Mas lembrando que para confrontar é importante conhecer. E desse ensino sobre a receptividade ao ensino da palavra, com questionamento crítico, como elementos fundamentais a uma igreja local, eu destaco duas coisas. Primeiro, exatamente aquilo que nos parece óbvio no texto, né? Devemos ser receptivos ao ensino da palavra. O verso 11, ele diz que o comportamento dos bereanos era um comportamento de gente mais nobre, pois receberam a mensagem com grande interesse. Ouça isso. Receberam a mensagem com grande interesse. Receberam a mensagem com grande interesse. Uma igreja receptiva, uma congregação receptiva. Primeiro, eles receberam a mensagem. Isso significa que os corações deles estavam abertos a receber a mensagem. Os corações deles estavam disponíveis para receber a mensagem. Eles não colocavam barreiras à recepção da mensagem. Eles eram submissos a Deus, eles eram submissos ao Espírito do Senhor, e eles estavam ali, de fato, com o desejo de receberem a mensagem. Receberem a mensagem. Detalhe importante é que, diferentemente de nós, que temos 2, 3, 4, 5, 10 cópias de Bíblia em nossas casas, eles não tinham uma cópia da Bíblia. As cópias eram muito caras, porque elas eram manuscritas. As pessoas não tinham recursos para pagar uma cópia do Antigo Testamento, ou de um dos rolos do Antigo Testamento. Então, onde eles acessavam? Onde eles recebiam a palavra? No único lugar possível de se receber, no caso aqui do texto, numa sinagoga, que também era um ambiente primitivo da igreja, porque ali também os irmãos se reuniam. Eles receberam a mensagem. Diferente dos que não eram nobres em Tessalônica, que rejeitaram. E lembra que o confronto da nobreza entre os de Tessalônica e os de Bereia não é o confronto entre cristãos, é um confronto entre gente perversa e gente que estava ouvindo a palavra em Bereia. Isso é importante ressaltar, porque lá em Tessalônica também havia quem desse crédito à palavra. O autor aqui, Lucas, ao narrar esse episódio, ele não está falando de um confronto entre cristãos de Bereia com cristãos de Tessalônica. Não é. Ele não está dizendo que os cristãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, não. Ele está dizendo que o comportamento dos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. E os de Tessalônica não mostraram nobreza nenhuma, porque eles perseguiram Paulo e Sila, foram perversos, gente desocupada, preocupada em tumultuar. Receberam a palavra, e receberam a palavra com grande interesse. Havia um desejo, um interesse no coração deles. E você sabe que os nossos interesses estabelecem os nossos caminhos, né? Aquilo que é o seu interesse é o que estabelece o seu percurso. Então, se você tem um interesse ligado a uma área do conhecimento, o seu percurso vai ser nessa área do conhecimento. Se você tem um interesse em adquirir alguma coisa, esse será o percurso que você vai fazer. Aqui eles tinham também um grande interesse, e o grande interesse deles estava na Escritura, na mensagem. Eles tinham interesse na mensagem. Eles estavam com seus corações inclinados para receber a mensagem. Mente e coração estavam receptivos à mensagem. Receptividade à mensagem do Evangelho. Mas também o texto nos fala, na parte final do verso 11, que examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Examinando todos os dias as Escrituras. Lembrem, examinando onde, minha gente? Eles não tinham cópia em casa, então não era em casa que eles estavam examinando as Escrituras. Eles estavam examinando as Escrituras nas reuniões nas sinagogas, que agora já não eram mais uma questão de só sábado. Diariamente eles estavam ali reunidos com o desejo de quê? De conhecer as Escrituras. Interessados em conhecer as Escrituras. E o ambiente
para o conhecimento das Escrituras, não para o conhecimento das narrativas das Escrituras, mas o conhecimento da revelação encontrada nas Escrituras, estava sendo feita publicamente no ambiente da sinagoga. E para lá acorriam as pessoas para ouvir a interpretação das Escrituras, para ouvir sobre o ensino das Escrituras. Todos os dias, uma vez que eles não tinham cópia em suas casas. Eles não tinham o livre exame das Escrituras, no sentido de cada um poder fazer o seu próprio exame, mas eles tinham uma livre a interpretação coletiva no ambiente da sinagoga, examinavam todos os dias. Aí você pode dizer assim, poxa, essa dinâmica hoje não funcionaria. Não é porque você imagina, você tem que se deslocar para um determinado lugar todos os dias para poder aprender as Escrituras. Sim, eu até entendo, né? Talvez isso tenha a ver com as nossas prioridades. A gente tem prioridades. A gente faz escolhas. Não é uma questão de que eles eram loucos. Eles eram, como pode-se dizer, né? Pessoas que não regulavam bem, que não pensavam bem, fanáticos. Não, eles só tinham prioridades. Só prioridades. As nossas prioridades fazem a nossa vida. Examinavam todos os dias as Escrituras. Com que propósito? Para ver se tudo era assim mesmo. Estavam juntos examinando as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, se o que Paulo, Silas e Timóteo estavam ensinando tinha fundamentação, tinha base nas Escrituras do Antigo Testamento. E eu fico pensando, meus irmãos, porque veja só, graças a Deus nós temos o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele interpreta muita coisa do Antigo para a gente, mas eles não tinham não, o trabalho era maior. Você imagina você pegar o texto do Antigo Testamento e tem que interpretá-lo na perspectiva do Cristo que se revelou? A gente hoje tem dificuldade de encontrar Jesus no Antigo Testamento. Eles examinavam para ver se tudo era assim mesmo. Era uma prioridade na vida deles, né? Era uma prioridade na vida deles. E eu tenho 4 aplicações para fazer, com base nessa passagem. Com isso, nós estamos encerrando também essa série sobre a Igreja de Jesus e seus testemunhos bíblicos. Lembrando que essa é a 11ª igreja. 7 delas foram ensinadas às quartas-feiras, as chamadas 7 igrejas da Ásia Menor, e aos domingos 4 delas, né? Jerusalém, Antioquia, Tessalônica e agora Bereia. A partir de semana que vem, permitindo Deus, começa uma nova série. Nós vamos ver aqui os quatro aplicações que a gente pode derivar do texto. A primeira é que todos nós temos e devemos exercer o direito ao livre exame das Escrituras. Todos nós temos o direito de ler as Escrituras em nossas casas e você deve fazer isso. Mas eu volto a dizer, isso tem a ver com prioridades. Se as Escrituras não são as nossas prioridades, saiba que a gente não vai ter tempo para elas. Porque nós vamos encontrar, a gente consegue encontrar, o nosso coração consegue encontrar justificativa para dizer que a gente não teve tempo de ler a Bíblia. Tem muita coisa para fazer, muito serviço de casa, muito serviço na rua, muito trabalho para fazer. A gente não tem tempo. E sabe o que é pior? A gente consegue se auto-enganar. A gente se engana. Você já percebeu que você tem uma capacidade enorme de se enganar? E eu tenho uma capacidade enorme de me enganar? A gente encontra. A vida é corrida. Eu não tenho tempo. Pastor, eu acordo 6 horas da manhã, tenho que trabalhar o dia inteiro, enfrentar o ônibus lotado, trabalhar o dia inteiro, comer rápido, sair do trabalho, ir para a faculdade, estudar na faculdade, eu saio da faculdade 10 horas da noite, chego em casa às 11, eu não tenho tempo.
É, verdade. Você tem razão. Deus errou na mão, né? Deus errou na mão. Coitado de Deus. Meus irmãos, todos nós temos o direito ao livre exame das Escrituras. E nós precisamos fazê-lo. Ler e meditar. Ler para encontrar aquelas coisas que são óbvias no texto e requeridas daqueles que estão no Evangelho. Ler para que os nossos corações sejam aquecidos pela palavra do Senhor. Ler as Escrituras. Meditar nas Escrituras. E não deixar-se governar pelo auto-engano. Como que tentando justificar a maneira como lidamos com as coisas do Senhor. É uma questão de prioridade. Leia as Escrituras, portanto. Deixe de se enganar. Segunda aplicação, a interpretação das Escrituras possui na igreja reunida um lugar legítimo para ocorrer. A interpretação das Escrituras possui na igreja reunida um lugar legítimo para ocorrer. Meus irmãos, o ambiente é aqui para a interpretação das Escrituras. Há textos que são muito óbvios que a gente não vai precisar de fazer nenhum esforço para entender. Eles são claros, mas há textos que são difíceis. O próprio apóstolo Pedro lembrou-se dos escritos de Paulo e ele diz, olha, em Paulo há pontos difíceis de se entender. Há pontos difíceis de se entender. Onde deve ocorrer a interpretação das Escrituras? É nesse espaço aqui, irmãos. Nós estamos interpretando a Escritura. Por mais que eu esteja trazendo para vocês, mas nós estamos interpretando o que o texto quer dizer. Nós estamos fazendo a interpretação das Escrituras. E é aqui o ambiente em que a Escritura deve ser interpretada. É aqui. É uma via de mão dupla. Quando Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, é porque, obviamente, há uma via pública de interpretação, que é o ambiente em que nós estamos. Porque, meus irmãos, o Espírito do Senhor, ele se encarrega de, numa hora como essa, que nós estamos lidando com a Escritura, e lendo as Escrituras, interpretando as Escrituras, considerando as Escrituras, ele mesmo se encarrega de iluminar a nossa mente para que a gente entenda o que a Escritura está dizendo. É isso que significa a doutrina da iluminação. A capacidade dada ao povo do Senhor para chegar a consensos. Para chegar a consensos. É claro, o papel do pregador, o papel daquele que ensina é facilitar ao máximo a compreensão dos outros, né? Nós pregadores temos que facilitar ao máximo a compreensão de vocês, pela linguagem que a gente utiliza, pela maneira como a gente lida com o texto, isso tudo é fundamental. O pregador não é um fim em si mesmo, ele não está aqui para se autossatisfazer. Ele está aqui para abençoar a congregação, de um modo que todos, as pessoas mais simples, com uma formação mais simples e uma formação mais complexa, tenham capacidade de entender aquilo que o texto está dizendo. Esse é o papel nosso, é facilitar, não é prejudicar, não é dificultar. Lembrando que nós somos pecadores, né? Nós pregadores somos pecadores e temos percepções equivocadas. Hoje eu já não faço mais isso, mas eu lembro que há muitos anos atrás, eu cheguei a perguntar algumas vezes a Deise o que ela tinha achado da pregação. Não sei se ela vai lembrar. Mas eu tive duas situações, né? Aquele dia que eu saía por causa do pecado, né? Graças a Deus, muita coisa mudou, mas jovem, pastor, aquela coisa de se achar, né? Isso lá no Rio de Janeiro ainda. Aí você saía do púlpito assim, hoje eu matei a pau. Matei a pau. Hoje, ó. Aí esperando aquele elogio da minha esposa, né? Eu falei, minha filha, o que você achou da pregação hoje? Aí ela olhava para mim e dizia assim,
Mais ou menos, agora eu vou parafrasear. O que você falou? O que foi aquilo que você falou? Não fez sentido nada com nada que você falou. Aí era uma depressão que eu entrava. Eu disse, mas como? Eu saí de lá feliz comigo mesmo. Então... Ela diz assim, não entendi nada. Aliás, durante a pregação eu fiquei pensando o que deu em você. Aí tinha aquela ocasião que você saía mal. Eu disse assim, hoje foi horrível. Aí eu nem precisava perguntar, porque eu não sou besta de perguntar, né? Eu já não estou me sentindo bem, ainda vou perguntar. E ela diz assim, hoje foi uma bênção. Aí se para e fala assim, não dá para entender absolutamente nada. Então, pregador, deixa eu dizer para você, o dia que você sair do púlpito bem, feliz consigo mesmo, acredite, é possível que ninguém entendeu nada. Ok? Alexandre, Jonatas, Caio, Mateus, Sérgio, que deve estar assistindo lá de Portugal. Não confie na sua perspectiva não, que ela está totalmente equivocada. Desceu do púlpito. Se você acha que matou a pau, eu vou te dizer que talvez uns 50% da congregação não entendeu absolutamente nada do que você falou e, portanto, você não edificou a igreja de Jesus. Mas é aqui que é feita a interpretação. Terceiro lugar, nós temos, portanto, um dever privado e um dever público quanto às Escrituras. Porque dos dois pontos que nós vimos até agora, um dever privado, que é o livre exame, e o dever público, que é o da interpretação coletiva daquilo que está sendo ensinado. Nós não temos como fazer escolhas entre um e outro. Nós precisamos dos dois. Entenda isso. Você precisa ler as Escrituras examinando-a, mas você precisa também da coletividade para compreender. Não é uma questão de escolha. Isso precisa ficar claro porque muitos de nós vivemos o auto-engano de achar que a leitura do livre-exame é suficiente. Não é. Porque, meus irmãos, é nesse ambiente que nós temos aqui que o Espírito se encarrega de fazer coisas que nós não temos lá na leitura que fazemos em casa. É aqui. É aqui. E aí, equivoca-se, veja bem, equivoca-se quem não ler a Bíblia em casa. Mas também equivoca-se quem não frequenta as reuniões de pregação da igreja. Equivoca-se. E olha, eu não sou nem pastor de falar de culto de quarta-feira. Não sou não. Porque do ponto de vista bíblico, embora a quarta-feira possa ser uma bênção, né, e é uma bênção, e tem sido uma bênção, mas a gente sabe que não há nenhuma recomendação bíblica que nos chame a congregar na quarta-feira à noite. Até porque vocês têm as demandas de vocês de trabalho, de estudo, e é muito natural que essas coisas aconteçam. Agora, domingo, salvo as raríssimas exceções, que são o trabalho, a gente entende. O ideal seria não trabalhar no domingo, mas há muita gente que trabalha. Enfermidade. É natural. É natural que eventualmente a gente tenha que viajar, mas não viajar por necessidades. Mas, meus irmãos, muitos de vocês não frequentam porque não querem. As prioridades de alguns de vocês são outras. São outras, e você sabe disso. Você sabe disso. Você, e aí aqui um você retórico, você sabe que não justifica as justificativas que você dá para si para não estar presente. Você sabe. Você sabe. Não cola. É aqui. É aqui. E eu estou falando para gente grande, gente que pensa. É aqui. Há um dever privado, mas também há um dever público. E a gente precisa aprender a conjugar
para que ao menos a gente possa reivindicar o título de bereano. Que fora isso, jamais poderemos reivindicar esse título para a nossa igreja, ou mesmo para nós. É aqui. Esse é o ambiente. E por fim, o texto diz que o ambiente da palavra foi propício à salvação daquelas pessoas que estavam lá. Porque o verso de número 12, ele diz assim: e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então, houve conversão em massa. Por quê? Porque, meus irmãos, é a palavra de Deus que provoca isso no coração do pecador. Ela tem o poder de salvar, quando ela é pregada adequadamente, quando ela é ensinada adequadamente, à luz daquilo que é a verdade. Ela tem o poder de salvar. Salvar-nos. A salvação, meus irmãos, ela tem desdobramentos importantes que muitas vezes a gente não considera. Porque quando a gente fala assim, se eu pergunto para você, você é salvo? Normalmente você vai dizer, sou, porque de fato você se arrependeu dos seus pecados, você creu em Jesus Cristo, você busca viver de um modo digno do Evangelho. E aí ninguém nega isso, nós somos salvos. Mas a palavra, ela nos salva também à medida que o tempo passa, ela nos liberta, ela tem um poder de alterar a dinâmica da nossa vida à medida que nós amadurecemos. A palavra salva, ela tem, portanto, um sentido restrito, que é a redenção em Jesus Cristo, mas ela tem um sentido mais senso comum, no sentido de nos livrar das intempéries, das dificuldades, dos pecados do cotidiano. A palavra salva. É um ambiente propício, o ambiente da palavra é um ambiente propício para a salvação. Talvez alguns de nós seremos salvos aqui nesta manhã de circunstâncias sobre as quais foram consideradas aqui. Foram consideradas aqui. Então é um ponto que nós temos que considerar. Isso aqui, meus irmãos, é uma bênção. Isso aqui é uma bênção. E talvez a gente não dê tanto valor a essa questão, porque a gente só dá valor quando a gente perde, não é isso? O mote popular que as pessoas dizem? Só vai dar valor quando perder. Então vamos esperar perder esse direito para dar valor? Vamos esperar sermos proibidos para dar valor? Vamos esperar um cerco contra a igreja, contra o culto, contra o evangelho, para dar valor? Você está afim mesmo de esperar por isso? A gente precisa, de fato, considerar essas questões. E elas são muito importantes, meus irmãos. E entenda, às vezes, a gente tem que chamar a atenção, né? É preciso, às vezes. Então, recebam essa palavra com uma forma de encorajamento e pautada em amor. Amor por vocês e por suas almas. Porque qual é o, vamos dizer assim, a prioridade concreta, física, de um pastor? São as ovelhas. São os crentes. Claro que nós temos prioridades com relação a Deus, as coisas do Senhor. Mas concretamente são as ovelhas. E o desejo de que não se percam. Nós somos ovelhas do aprisco do Senhor Jesus. Então, não entendam isso aqui como algo, não. É de estar preocupado com as vidas de vocês. E nós precisamos tratar disso. Esse é um ano que nós estamos tratando sobre a igreja. E aí, obviamente, que a tendência a partir de agora é olhar mais restritamente a realidade da Redentor e ter que tratar dos problemas que a gente enfrenta. E aí é inevitável. A gente vai ter que lidar com isso. A gente precisa lidar com algumas coisas, porque a gente precisa corrigir algumas coisas para a glória de Deus.
E lembrando que não há um único sermão que eu não pregue a vocês que eu não tenha pregado a mim primeiro. Ok? Não há um único sermão que eu não pregue a vocês que eu não tenha pregado a mim primeiro. Então, se eventualmente está incomodando você, saiba que já me incomodou antes. Mas a gente precisa pensar nisso aí e fazê-lo para a glória de Jesus Cristo. Que Deus ele nos ajude, irmãos. Que Ele mesmo nos abençoe, nos fortaleça. Que Deus santifique a igreja, que Deus purifique o seu povo e que nós entendamos que a nossa vida ela é caracterizada por prioridades. É como Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então ponha o seu coração nas coisas certas, nas coisas corretas, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.